Olá, oitavo ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. E a nossa aula de gramática de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. A aula passada nós falamos sobre análise morfológica e sintática. Nós vamos conhecer a nossa classe gramatical, identificar quais são eles na frase. E hoje nós vamos falar sobre o adjunto adverbial. Aí diz o seguinte: leia a tirinha seguinte. Serafim. Revisamos o estudo da Pangeia, da formação da Terra, dos continentes, dos países, mares e oceanos. Alguém quer perguntar algo? Vamos fazer a prova amanhã. Professor Ptolomeu, o que é Pangeia? Aí temos aqui a expressão do menino. Aqui embaixo tem o seguinte: como você pode perceber no segundo quadrinho, a palavra amanhã situa a realização da prova do professor Ptolomeu no longo período de tempo que é o futuro. Ou seja, a prova de geografia será realizada no dia seguinte. É aquele em que ele revisou todo o conteúdo e Coxinha ainda tinha dúvidas sobre. Como vimos no capítulo 1, a palavra amanhã se classifica como advérbio. Essa classificação corresponde, portanto, à análise morfológica. Já na análise sintática, observamos a função dessas palavras em relação ao restante do período. Nessa perspectiva, dizemos que ela assume a função de adjunto adverbial. Então, vamos aqui conhecer o que é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial nada mais é que o advérbio ou locução adverbial em relação ao período. Os adjuntos adverbiais eles podem ser classificados em diferentes posições no período, de acordo com as normas, o uso de língua. Normalmente, eles aparecem imediatamente ou antes ou depois do termo que modificam. Esse termo pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, outro advérbio ou um mesmo enunciado. Vamos aqui a um exemplo. Nas páginas a seguir, faremos atividade. Vamos aqui. Página aqui é classificada como substantivo. A seguir é o adjunto adverbial. Por que ele diz que eles podem ser classificados de acordo com... de diferentes maneiras, Porque os adjuntos adverbial nada mais do que nada menos, eles vão dar a relação de período, ou seja, sempre vai dar a relação de futuro. Vamos pegar aqui, adjunta de nome adverbial, nós vamos dar a relação de período, uma coisa aqui. Na primeira frase, quando ele diz que vamos fazer a prova amanhã, a palavra amanhã dá a ideia de futuro, dia seguinte, é um período seguinte. E nessa frase, nas páginas a seguir, esse seguir aqui é nas próximas páginas, né? Vai dar sequência. Por isso que adjunto adverbial é isso, ele vai dar a ideia de período, vai dar a ideia de sequência. Aprenda mais. Chamamos de enunciado todo ato real de comunicação verbal, praticado por uma pessoa em uma situação única no tempo e no espaço. Vamos aqui. A Eurásia é uma massa continental muito grande. Grande, ela é um adjetivo. E muito, ela é o adjunto adverbial. Porque ele diz que como ela pode ser classificada de diferentes maneiras, e eles podem ser acompanhados de quem? De um substantivo, de um adjetivo ou de outro advérbio.
E aqui nós temos um adjetivo. O muito, ele veio acompanhado de um adjetivo. Se é acompanhado de um adjetivo, ele é o adjunto adverbial da oração. Aqui nessa próxima fase. Segundo a teoria de Wegener, os continentes flutuam à deriva. Olha aqui. Teoria. Esse teoria aqui é o adjunto adverbial. Porque esse nome aqui, vamos chamar ele de quê? De substantivo. Se ele veio acompanhado de um substantivo, ele é o adjunto adverbial. Os continentes flutuam à deriva. Flutuam. Eles flutuam o quê? Flutua é um verbo. Se ele veio acompanhado do verbo, também vai ser adjunto adverbial. Aí o outro. O professor explicou muito bem a teoria da deriva continental. Bem, a palavra bem, ele é um advérbio. No primeiro capítulo, como ele disse, é classificado como advérbio de quê? Ele é advérbio de... Aí aqui tem verbo. Bem, muito, muito bem. Adjunto adverbial. Por quê? Porque bem, ele é um advérbio. E explicou é um verbo, pois ele veio acompanhado de um verbo, em seguida de outro advérbio. Se ele vem acompanhado de um verbo, em seguida de outro advérbio, ele é um adjunto advérbio. E os adjuntos adnominais são chamados o quê? Os termos que caracterizam ou determinam um substantivo. Nesses adjuntos tem um valor de adjetivo. No superior das classes das palavras exerce a função, são os adjetivos, os artigos, pronomes adjetivos e os numerais. Vamos analisar as frases aqui. Os continentes estão flutuando à deriva sobre o manto pasto e quente terrestre. Os movimentos que os ocorrem no centro da Terra deslocam blocos rochosos. Esses movimentos desencadeiam terremotos, a formação de cadeias montanhosas. Nos exemplos, as palavras destacadas são todas adjuntas adnominais, porque elas estão relacionadas a um substantivo. Podendo nos dizer que o adjunto adnominal só existe na companhia de um substantivo, o qual, como vimos, delimita, modifica ou especifica, ou seja, os continentes estão flutuando à deriva sobre o manto pastoso e quente terrestre. Esse os, ele acompanha os continentes. Esse o aqui, ele acompanha o substantivo manto. Aí, pastosos, quente, também se refere ao manto. E o manto aí é um substantivo. Então, o adjunto adnominal, eles são acompanhados sempre são associados a substantivos. E a próxima atividade da gente é na página 28, que vocês irão fazer a atividade. Vocês vão ler esse quadrado e vão a palavra estupidamente está relacionada a qual classe? Todo advérbio toda palavra que termina em mente, em advérbio, nos advérbios, ela terminou em mente, nós classificamos elas como advérbio de modo. Qual é a função sintática dessa palavra nesse período? Ela é adjunto adverbial ou adjunto adnominal? Se ela está relacionada ao advérbio, ela é adjunto adverbial. No contexto, o que foi empregado, a palavra estupidamente modifica o sentido da frase?
Aí vocês irão explicar se modifica. O advérbio estupidamente modifica o sentido do adjetivo otimista, acrescentando-lhe um atributo negativo que denota um posicionamento pessoal do emissor. Assim, a escolha desse advérbio potencializa o impacto da informação. Quando ele diz: a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar a 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Então, ele vai modificar o sentido otimista, porque ele vai acrescentar uma forma negativa. Ele tem uma maneira negativa de estar se referindo ao planeta Terra. Se ele tem esse atributo, ele tem esse pensamento negativo, ele detona esse posicionamento pessoal dele, desse emissor que fez esse texto aqui. Então, a escolha desse advérbio estupidamente, ele potencializa o impacto da informação. E na segunda, vocês irão identificar os adjetivos presentes no primeiro período do texto, que é esse primeiro aqui. Vocês irão ler ele e identificar. E essa foi a nossa aula de gramática. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.